galerinha, beleza? Estamos aí mais uma vez na saga de vídeos relacionados à programação de torno CNC. E hoje trago para vocês algo muito importante na linha de programação, que é a função G2 e G3. E por que usar G2 e G3? Porque nem todo o perfil ele é linear. E alguma dessas geometrias que vocês possam vir a programar, elas vão ter algum perfil circular. E aí se torna mais viável, uma vez que nos depararmos com uma situação dessa, utilizarmos o código, né, G2 e G3. Vamos entender, vocês vão ver que é muito simples, tá? E nós vamos ver duas formas de programar o G2 e G3. Tá? Antes de explicar o sentido de cada um, né, mas já saibam que a função G2 e G3 é interpolação circular. Então sempre que eu precisar fazer alguma geometria circular no torno, eu vou usar essas funções. Vamos lá, função G2 e G3, interpolação circular, raio, né? Na linha de programação que utiliza ou G2 ou G3, nós precisamos preencher algumas informações, que é o X, a letra Z, a letra R e o avanço dessa interpolação. Tanto faz, tá? Para G2 ou G3 eu vou ter que informar, vou ter que colocar essas informações. Percebam que ali depois do X e do Z tem uma letrinha R. Nós podemos usar essa função G2 e G3 usando a letrinha R, ou G2 e G3 utilizando o X e o Z, normal, né? X, eu vou explicar cada um desses daí, mas a letrinha I e a letrinha K. Então percebam que o F repete, o X e o Z é a mesma linha de raciocínio, tanto faz o de cima quanto o de baixo. No entanto, o que muda é que um utiliza o R e o outro utiliza I e K. Isso para torno. Vamos entender o que significa cada uma dessas informações na linha de programação. O X, independente se é G2 ou G3, o X é a posição final do raio que desejamos fazer. O Z é a posição final do arco que desejamos fazer. E quando eu falo posição final, é com base na posição de origem, tá? Coordenada absoluta. Então eu penso, eu vou interpolar uma geometria. Qual que é essa posição final em diâmetro com referência no ponto zero? Então é isso que é o X final, a mesma coisa o Z final, tá? De cada arco. O I é a distância incremental em X entre o ponto inicial do arco e o centro do mesmo em raio. Nossa, que negócio confuso. Fiquem despreocupados, que eu vou explicar isso daí na prática, tá? Com um exemplo que eu trouxe aí. A letra K também é uma distância incremental, no entanto em Z. Então I é referente ao X e o K é referente ao Z. E também é entre o ponto inicial do arco e o centro do mesmo. Percebam, I e K está em uma situação da linha de programação G2 e G3. E tem o R. O R simplesmente é o valor do raio. Então eu tenho uma geometria lá com raio de 10. Eu posso programar G2, G3, X um valor, Z outro valor, e a letrinha R vai ser o valor desse raio. Basicamente, olhando dessa forma, utilizando a função R, né, é muito mais fácil. Mas vocês vão perceber que o I e K também é muito fácil para se aplicar, ok? E o F, né, independente, como já falei até mesmo nos outros vídeos, o F é avanço de trabalho, avanço de corte, ok? Então a função R é o arco definido pelo próprio raio. Então, como eu expliquei no exemplo, se eu tiver um raio de 10, a letrinha R vai ser 10. A função I e K, arco definido pelo centro polar, o centro dessa circunferência, ou parte dessa circunferência que vai ser criado, tá? Eu vou trazer um exemplo, mas para que a gente entenda, pô, G2 e G3, a forma de preencher a linha do G2 e G3 é a mesma, mas quando eu sei quando eu devo utilizar um ou outro? Então nós temos uma peça, e aqui, ó, nessa peça, imaginando claro que é uma torre traseira, ok? Torre traseira.
Caminho da ferramenta, ó. Então, ó, perceberam o caminho da ferramenta? Ela tá vindo daqui para cá, ó, sentido anti-horário. Então, se ela estiver fazendo esse sentido anti-horário, G3, ela vai percorrer um caminho linear. Chegou aqui, ó, ela vai começar a fazer uma interpolação horária, ó. Então, quando for horário, G2. Então, definição de quando utilizar é essa: sentido horário, G2, sentido anti-horário, G3. E não se assustem se vocês se depararem na frente da máquina fazendo com o dedo G2 e G3, né? Sentido horário ou anti-horário. Não se assustem, isso é a coisa mais normal que existe no mundo CNC. Várias vezes já me deparei na frente da máquina fazendo com o dedo G2 e G3 para saber se é sentido horário ou anti-horário, ok? Vamos para a prática e é sempre bom, né, salientar. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, fiquem à vontade para me questionar, por favor. Estou aqui para tentar ajudar da melhor forma possível. Vamos lá. Trouxe esse exemplo muito simples, mas onde a gente consegue visualizar as duas situações de aplicação, G2 e G3, né? Então eu não vou me atentar ao cabeçalho, justamente para focar no objetivo dessa aula, que é a função G2 e G3. Ah, eu quero ver o cabeçalho e tudo mais? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores lá que você vai tirar todas essas dúvidas, eu tenho certeza, assim espero. Então vamos lá. Começando a programação do bloco 30, então G0, X21, Z2. Então o meu laser vai ser a minha ferramenta. Vai parar mais ou menos aqui assim, ó. Uma distância de 2 milímetros do ponto 0 em Z e no diâmetro de 21. Ah, mas por que 21? Se o diâmetro final é 24, nós temos um chanfro de 1,5. Lembre-se, então, lá nas aulas anteriores também, 1,5 em cima, 1,5 embaixo dá 3. 24 menos 3 dá 21. Ok. Então, posição aí inicial de aproximação, né? Aí a ferramenta ela vai encostar na face aqui da peça. A próxima linha ela vai fazer esse chanfro aqui, ó. Então tá lá, ó, x24 e z de menos 1,5. E aqui nós temos um caminho linear. Mas como saber até onde devemos ir? Esse percurso linear que a ferramenta deve fazer aqui, ela tem que parar no início do raio. E para saber o início do raio, basta pegar a posição final do raio, ó. Posição final é 40, menos o valor do raio, então aqui vai ser 30. Então vai ser, no caso, z menos 30, né? Então tá lá, ó, z de menos 30. Então a ferramenta, com base na origem, ela vai percorrer até o z de menos 30. Aí agora vem a questão, tem uma interpolação ali, ó. Essa interpolação, ela é sentido horário ou anti-horário? Tempo para você pensar e responder. Se você olhou a imagem e falou, é claro que é sentido anti-horário. Se você pensou anti-horário, aqui é horário, galera, ó, pensa na ferramenta, ó, sentido horário. Se é sentido horário, eu tenho certeza que vocês pensaram na função G2, ok? Então tá lá, ó, G2, o que nós precisamos preencher no G2? Em X, é o diâmetro final dessa interpolação. Então a ferramenta vai parar aqui, ó, onde eu estou com o laser. Que diâmetro que é esse? Basta olharmos o desenho, ó, diâmetro de 44, ok? Então posição final em X, 44. Esse mesmo ponto final do arco, qual que é o comprimento final desse arco? Se olharmos o desenho, tá aqui, ó, 40. Então tá lá, ó, Z menos 40. E como essa interpolação ela tem um raio de 10, uma maneira de se preencher é utilizando o R10. Poxa vida, fácil, fácil, fácil. Vamos mostrar outra forma de se fazer isso? A outra forma é utilizando o IK. Vamos lá então, ó. A mesma linha, a mesma função, melhor dizendo. Então G2, X é o mesmo, tá pessoal? X44. O Z é a posição final da interpolação, então vai ser Z menos 40. Aí que tá agora a sacada, tá? A letrinha I e a letrinha K. O I, ele está diretamente relacionado ao diâmetro, ao X, e isso é incremental. Então, ó, posição inicial da ferramenta, ela estava aqui. Posição final dela veio para cá. Mas se a gente imaginar, o centro de interpolação, ele não está aqui onde eu estou com o laser agora. Então, a letrinha I é a distância da posição inicial ao centro do arco. E percebam, ó, que subiu 10 milímetros.
Se subiu 10 milímetros, a letrinha I vai ser 10. Percebam agora, ó, a ferramenta iniciou aqui. E mesmo fazendo essa interpolação, o centro do arco está aqui, ó. Houve alguma variação de movimentação da posição inicial para o centro do arco no eixo Z? Se você pensou junto comigo e falou assim, não houve nenhuma movimentação, não houve nenhuma alteração. Então, se não houve alteração, uma vez que a letrinha K é incremental, nós precisamos colocar o zero, tá? Então, o I vai ser 10, porque é a distância da posição inicial até o centro do arco. E K vai ser 0, porque da posição inicial até o centro do arco, não houve alteração no eixo Z, ok? Espero que tenha ficado claro aí essa explicação. Vamos à sequência então. A ferramenta ela parou aqui, ó. Ela vai percorrer um caminho linear, então vai ser G1, né? G1x50, que é essa posição final, Z de menos 55. E aqui agora nós vamos subir a ferramenta nessa face aqui, ó. Só que nós também temos que pensar no raio. Então nós temos que parar a ferramenta numa posição onde depois a gente consiga fazer essa interpolação circular, tá? E para que a gente consiga fazer essa interpolação circular, olhamos o diâmetro, que é 80, e nós temos um raio de 3 em cima, 3 embaixo, totalizando 6 milímetros. Então aqui, a hora que a ferramenta for parar aqui, ó, o X final, para depois que a gente consiga fazer a interpolação circular, o X final vai ser 74, ok? 80 menos 3, 74. A ferramentinha parou aqui, ó. Agora ela vai fazer essa interpolação circular. E como vocês já devem ter notado, essa interpolação aqui, ó, ela é no sentido anti-horário. Se ela é no sentido anti-horário, é claro que é G3. Então nós vamos usar G3. E qual que é a posição final em X dessa interpolação circular? Tá aqui, ó, X80, até onde a ferramenta vai aqui. Vou deixar a ferramenta paradinha, bonitinha aqui. E qual que é o valor da interpolação circular no eixo Z? Se a gente olhar o desenho, ela está parada no 55. Como andou mais 3 milímetros, Z de menos 58. E aí nessa linha de programação, usando a letrinha R, basta acrescentarmos o valor do raio, que é R3. Vamos entender agora utilizando o I e o K. A função é a mesma, G3, X80, posição final da interpolação em X. Z, posição final da interpolação no eixo Z. Z menos 58, né? E o I e K. Vamos refletir aí, ó. A ferramenta iniciou aqui, ó, nessa posição. O centro do arco está nesse ponto. Da posição inicial, que a ferramenta iniciou o arco, até o centro desse arco, houve alguma alteração no eixo X aqui, ó? Se você pensou que não, não houve alteração. Então nós precisamos colocar um valor. Como é incremental, colocamos 0, ó, I de 0. Aí olhando agora a letra K. A ferramenta iniciou aqui, ela veio até esse outro ponto e o centro está nessa posição, ó. Então da posição inicial da ferramenta até o centro do arco da interpolação, teve uma distância percorrida? Tem uma variação aí? Tem. Tá para a esquerda, não tá? Aí nós temos que lembrar das quadrantes, tá? O que é negativo, o que é positivo. Mas do ponto inicial para a esquerda, nós assumimos um valor negativo. E aqui esse valor é 3. Como é negativo, aqui vai aparecer K de menos 3. Acabou aqui a interpolação, vai para o perfil linear, né? G1, Z menos 80. Aí eu não vou nem colocar a saída de ferramenta, porque o foco era mais aplicarmos mesmo a interpolação circular usando a função G2 e G3. Pessoal, reforço. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, que assim que possível eu darei um retorno a vocês, ok? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, até o próximo, valeu, tchau, tchau!